até 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores peritos, baseado no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor, com certeza, é um profundo conhecedor para me dar os sinônimos dessas palavras. Artigo 29. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições. Operação de crédito, : compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. Eu gostaria que o senhor me desse a definição do que é mútuo. O que é razão de mútuo? Abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financeira... Apagou. Bom, mas esse artigo, já falei o principal, esse artigo, nesse inciso, define que a operação de crédito tem que ter uma razão de mútuo. No meu dicionário, mútuo é um contrato. E no caso do Plano Safra, na verdade não se tem um contrato. Quem tem contrato é o produtor com o banco que está emprestando o dinheiro. O que tem com a União e o banco são regulamentações, são resoluções do Banco Central, que definem há anos e anos e anos o que é a operação e a prestação de serviço. Obrigada, relator. Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo. Quero saber o que o senhor acha que é uma razão de mútuo. Emissão e aceite de títulos. Aquisição financiada de bens. Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivados financeiros. Especificamente, aonde entra aqui nesse inciso ou em outra lei, que o senhor é muito mais conhecedor, que diz que o pagamento de subvenção para o Plano Safra se enquadra em empréstimo. Eu gostaria de muita objetividade, ou identificando aqui nesse inciso 3º, ou em outra lei que houver no país, que inclui esse tipo de operação como operação financeira. Não há contrato de mútuo, não tem data para pagamento, tem normas, tem resoluções com relação a atraso, sim. Por quê? Porque quando eu tenho que passar 5 a 10 bilhões de subvenção para um banco e não pago no dia certo, não tem juro, porque não é um contrato de mútuo. O que eu tenho é atualização monetária. Isso não é juro, é apenas a atualização monetária dos recursos que foram transferidos. Então, quando passou 6 meses, a partir daquele momento, não há obrigatoriedade de pagar a subvenção naquele dia, senhor relator. Por isso que a partir daqueles 6 meses, a cada 6 meses, calcula-se a subvenção, existe a obrigatoriedade da atualização financeira. É óbvio, ninguém vai dar dinheiro para ninguém de graça, principalmente banco. Agora, eu gostaria, com muita objetividade, que o senhor lesse para mim a lei que trata deste assunto. Porque se o senhor acha que o fato de ter demorado a pagar transformou-se numa operação de crédito, nós estamos com um problema complicadíssimo, como disse aqui a senadora Gleisi Hoffmann, lembrando do presidente Fernando Henrique, que foi um grande presidente, mas que fez decretos e que fez por MP, não cumpriu meta, mas era no momento difícil que o Brasil passava. O próprio ex-presidente Lula também emitiu decretos no momento difícil que o Brasil passava. E a presidente também emitiu decretos no momento difícil, aonde as receitas foram minguadas em 180 bilhões de reais. Então, essa má vontade, repito, uma boa vontade com os ex-presidentes e com a presidente atual, essa má vontade e esse rigor e o pelo e ovo. Se sempre isso existiu. A partir do momento que o Tribunal de Contas definiu, em 2015, que tinha que pagar na hora que a fatura era fechada, ela não atrasou nem um minuto. Então, eu gostaria de saber aonde que está o crime. Mas, antes de mais nada, a definição de contrato, por gentileza. A palavra ao senhor João Henrique, na condição de coordenador, até 5 minutos.
A Junta concorda com a senadora Cátia Abreu no sentido de que não há uma operação de mútuo, né? A questão é que esse conceito do artigo 29, inciso 3, é um conceito aberto, compromisso financeiro assumido em, né? E aí exemplifica, e tanto vai que usa outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Nós podemos tranquilamente modelar toda essa engenharia financeira pensando em termos de derivativos. É um contrato de opção, se o Banco Central ganha, então, se o Banco do Brasil ganha, porque ele tem que transferir o resultado para alguém, se ele perde, porque a taxa é menor, se o resultado for igual. Então, dá para modelar isso como derivativo financeiro, mas a linha mais objetiva aqui é chamar o parágrafo 1º, justamente da assunção, reconhecimento ou confissão de dívida, e foi nesses termos que a Junta se pronunciou. De fato, nós concordamos que não é um mútuo, e isso está muito claro. Agora, em relação ao normativo, eu gostaria de ler o conceito de operação de crédito. O conceito de operação de crédito que é do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que desde 2015 é obrigatório para todos os entes da federação. Então, onde está isso? No manual? No Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, páginas 211 e 212. Esse manual vale mais do que a Lei de Responsabilidade Fiscal? Ele Senhor na presidente, verdade... se for ping-pong na minha hora, eu vou querer também. Eu vou me permitir a ler o conceito e depois nós podemos, na réplica, voltar ao assunto. O conceito de operação de crédito foi estabelecido de forma exemplificativa pela Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, corresponde ao compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de títulos, aquisição financiada de bem, recebimento antecipado de valores, provenientes de venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. A operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, ARO, deverá cumprir, entre outras, as exigências da LRF aplicáveis à contratação das operações de crédito em geral. Equipara-se a operação de crédito, veja, no conceito de operação de crédito, item 3.2.1 do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, e não é só a União, não é? São todos entes da Federação. Então, equipara-se a operação de crédito à assunção, reconhecimento, à confissão de dívida pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesas. Equipar-se a operações de crédito estão vedadas, a captação de recursos a título de antecipação de receita, de tributos ou contribuição, cujo fator... Enfim, parte importante aqui, não se equipara, isso é muito familiar para os senadores, porque isso vem da resolução do próprio Senado, não se equipara operações de crédito à assunção de obrigação entre pessoas jurídicas, administração direta, fundo, autarquia, fundações e empresas estatais dependentes, integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou município, e o parcelamento de débito pré-existentes junto à instituição não financeira, desde que não implique elevação do montante da dívida consolidada líquida. Então, observação, ressalte-se que as operações de crédito nem sempre envolvem o usual crédito junto a uma instituição financeira, com consequente ingresso de receita orçamentária nos cofres públicos, como, por exemplo, nos casos de assunção, reconhecimento ou confissão de dívida. Essa não é a minha palavra, essa é a palavra do manual, tá certo? De contabilidade aplicada ao setor público, que justamente vem regulamentar a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque é editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esses são os esclarecimentos que tínhamos no momento. Obrigado. Senadora Cátia Abreu, 3 minutos. Senhor presidente, eu quero reiterar para o senhor João Henrique, coordenador, que todos os exemplos que ele deu, todos, 100% tem contrato com prazo de pagamento. Uma parte do que ele ditou é apenas vencimento de prestação de serviço sem pagar. Então ele está incluindo como que qualquer coisa que não se pague em dia vira uma operação de crédito. Eu quero lembrar aos deputados estaduais de Tocantins que lá tem uma empresa que tem para receber do governo do estado 75 milhões de reais durante 3 governos, 12 anos. Então isso é operação de crédito, portanto, os 2 governadores anteriores e esse também deveriam ser impeachmentados. Então o senhor está considerando, na ausência da contratação, na ausência do contrato de mútuo, o senhor está considerando qualquer atraso de pagamento como uma operação de crédito. Olha, o próprio manual está esclarecendo muito bem, todos os exemplos que foram dados aí, eles
exigem um contrato com data de pagamento. E ainda quero incluir, que a senadora Marta Suplicy me mostrou ali de longe esse gráfico, dizendo que com a presidente Dilma foram valores maiores do que no passado, e eu vou repetir mais uma vez o que disse na comissão passada. O fato de eu praticar um estelionato não tem diferença de um cheque sem fundo de R$1.000 ou um cheque sem fundo de R$1 milhão. Crime é crime. Então não é a robustez, não é o volume dos recursos praticados que vai tirar ou não a pena. Então, se nós tivemos a condição de fazê-lo, é porque, na verdade, senadora, esses volumes cresceram porque nunca a agricultura brasileira viu tanta subvenção como no governo da presidente Dilma. Isso que aconteceu. Por isso os volumes foram tão altos. E mesmo com uma frustração de receita de 180 bilhões, mesmo assim, nós não paramos de subvencionar a agricultura, porque apostamos que a agricultura era a forma de retomar o crescimento do país e a arrecadação e ajudar na geração de emprego. Por isso os volumes foram maiores. Comparativamente, são infinitamente maiores. Por isso, esses volumes são majoritários.